é o sócio? A proposta dessa aula é apresentar essa figura tão importante para a atividade gerencial e o centro do direito societário. Pretendo tratar desse tema seguindo a legislação das sociedades limitadas. O motivo dessa escolha é justamente porque a limitada é o modelo societário mais usado no Brasil. Quando for pertinente, eu faço uma comparação com a lei de S.A., que é justamente uma lei mais extensa que trata de um tipo societário que visa o grande porte, a grande sociedade. Então vamos lá. O sócio ele é o detentor de uma fração do capital social. O sócio ele contribui com a formação do capital social, podendo ele ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. É importante não confundir a figura do empresário, que nesse caso é a sociedade, com a figura do sócio. Também não podemos confundir a figura do sócio com a figura do administrador, embora o sócio possa ser administrador e muitas vezes ele o é. Enfim, o sócio ele é a pessoa que contribui para a formação do capital social. Quando ele faz essa contribuição para a formação inicial do capital, ele recebe, em contrapartida, cotas ou ações de uma sociedade. Por esse motivo, a gente tem que perguntar qual que é a relação que existe, então, a relação jurídica que existe entre sociedade e sócio. O direito vai distinguir em vários momentos o que é interesse social, ou seja, interesse da sociedade e interesse do sócio. Entendendo que nem sempre os interesses vão ser coincidentes, mas sempre pensando numa harmonia entre interesse da sociedade e interesse do sócio. Na verdade, a lei chega mesmo a estabelecer que é a obrigação do sócio a agir, especificamente no que se refere ao direito de voto, no interesse social. Há até uma expressa disposição da lei de S.A. que fala isso, o sócio deve votar sempre no interesse da sociedade. Bom, e entre os sócios? Entre sócio e sociedade se estabelece uma relação, mas internamente também haverá uma série de relações entre os sócios, que terão, é claro, interesses que são convergentes. A gente tem sócios que vão unir esforços. Esses esforços são recursos e trabalho e vão desenvolver uma atividade econômica, que deve, então, logicamente, ter entre eles o interesse comum. A geração do resultado, além, é claro, do desenvolvimento do próprio objeto social, é esse interesse, é o interesse comum que une, que justamente traz essa junção, essa liga entre os sócios de uma sociedade. Apesar disso tudo, esses interesses convergentes, dessa busca por um fim comum, que a gente pode pensar sendo ele o objeto e o lucro, de uma forma diferente, vão existir, é claro, interesses que são antagônicos dentro de uma sociedade, e a função do direito societário, tanto no que se refere à lei como à prática, é justamente conseguir conciliar esses interesses quando esses antagonismos se fizerem evidentes. Quando a gente fala de relação entre sócio e sociedade, relação entre sócios, a gente tem que pensar que nós estamos numa relação que é justamente estabelecida por um negócio jurídico plurilateral. Então, várias partes unidas, tendo elas um fim comum. Bom, a teoria do direito societário, ela explica esse negócio jurídico plurilateral, que é diferente, por exemplo, de um contrato, para a gente ilustrar um pouco. Pensem vocês que em uma sociedade, a formação jurídica dela não é parecida com a formação jurídica de um contrato. É claro que são semelhantes, porque são negócios jurídicos, mas num contrato eu tenho duas partes sempre. O contrato é um negócio jurídico bilateral. Então eu vou ter uma parte e outra parte, e os interesses delas vão ser sempre contrapostos, antagônicos. Eu quero comprar, você quer vender, eu quero dar em locação, você quer alugar. Isso é a síntese, a ideia da bilateralidade, que é típica do negócio jurídico contrato. Comparando, a sociedade não é assim. A gente tem várias partes, ou pelo menos um negócio jurídico que é aberto às partes, à sua adesão, à adesão das partes, mas ele é um negócio jurídico plurilateral em que os interesses são convergentes, embora convivam, como eu disse, esses antagonismos. Bom, a teoria do direito societário ela vai explicar a relação jurídica do sócio com a sociedade, dizendo o seguinte: o sócio, quando ele contribui para a formação do capital e em contrapartida recebe suas cotas ou ações, ele se estabelece ali uma relação que se chama relação de participação, que dá a essa pessoa um status, o status de sócio. Esse status de sócio ele vai combinar direitos e deveres de natureza pessoal e de natureza
patrimonial. O sócio, diferentemente de um credor, por exemplo, de uma nota promissória, ele não tem só um direito de crédito, né, um direito de receber resultados. Ele tem outros direitos que vão decorrer dessa condição especial que o direito não consegue assimilar outras. Ele vai dizer que é uma relação especial, uma relação de participação, na qual a pessoa que adquire parcelas do capital desenvolverá com a sociedade uma relação jurídica em que direitos e deveres de cunho patrimonial e de cunho pessoal serão, então, estabelecidos. Bom, como eu disse, a relação dos sócios entre si e com a sociedade, ela vai ser explicada pela teoria do negócio jurídico plurilateral. É curioso que a gente fale negócio jurídico plurilateral e habitualmente fale contrato de sociedade, contrato social. É uma espécie de um vício mesmo do direito comercial, né, que diferentemente do direito civil, às vezes vai esquecer um pouco dessa pureza técnica e vai chamar de sociedade, a sociedade de contrato, quando na verdade a sociedade, de uma forma técnica precisa, ela é um negócio jurídico plurilateral e não um contrato exatamente, porque, como eu disse, ele é bilateral. Bom, voltando então no direito societário, nosso objetivo aqui é apresentar para vocês a principal ou as principais obrigações dos sócios e os seus principais direitos, né? As ideias aqui que são estabelecidas a partir da condição do sócio e justamente estabelecem quais obrigações que ele tem, quais deveres que ele deve cumprir. Vamos falar primeiro então das obrigações. A principal obrigação de um sócio é investir determinados recursos na sociedade sob a perspectiva patrimonial. Então a gente fala que patrimonialmente o sócio tem a obrigação de integralizar o capital social. Como é que é essa integralização? Bom, é um negócio, né? Como um negócio, as partes podem estipular como querem fazê-lo. Existe muita liberdade para essa combinação na limitada e um pouco mais de restrição no que se refere à sociedade anônima. Mas, de uma forma sintética, a gente pode dizer que no contrato social ou nos estatutos sociais fica previsto, fica estabelecido como serão feitos os pagamentos referentes à integralização do capital social. Como eu disse, na limitada, a integralização pode ser feita da forma que as partes combinarem. Já na sociedade anônima, a sociedade anônima ela tem, né, um controle maior dos órgãos estatais, então você estabelece algumas condições específicas. Bom, além de como será pago, prazo, condição, eu também posso negociar e estabelecer com o quê, né? O capital social ele pode ser integralizado com qualquer bem suscetível de avaliação econômica. Geralmente o mais comum é dinheiro, moeda, né? Eu integralizo com um valor em dinheiro. Mas eu posso integralizar com bens de natureza móvel, de natureza imóvel, bens corpóreos, bens incorpóreos, até mesmo com créditos, né? Se eu tenho um crédito a receber, eu posso fazer a integralização com esse crédito. E aí vem a pergunta, mas a sociedade é obrigada a aceitar a integralização que não seja em dinheiro? Não há obrigações aqui. Aqui o que há é uma manifestação de vontade. Então, o que for acordado entre os sócios na organização inicial do negócio, da sociedade, será cumprido pelas partes conforme estabelecido. De uma forma muito simples, o que eu quero dizer é obrigação do sócio integralizar suas cotas e suas ações. Como? Na forma prevista no contrato do Estatuto Social. A liberdade das partes aqui está assentada no princípio que é fundamental do direito privado, que é o princípio da autonomia da vontade. Nessa matéria é importante separar o conceito de capital subscrito do de capital integralizado, né? Quando os sócios eles negociam a formação de uma sociedade, a primeira coisa que eles fazem, entre outras tantas, na verdade, mas um ponto de partida importante, é estabelecer qual é o montante, o valor necessário para eu iniciar essa atividade. Quanto eu preciso, né, de capitalizar para começar essa atividade. Se essa capitalização vier dos próprios sócios, esse montante vai formar o capital inicial. Pela lei, todo o capital social estipulado, esse valor estipulado como o valor inicial da sociedade, ele tem que ser todo subscrito, né? Ou seja, todo o valor do capital associado deve estar vinculado a um sócio que deve prometer, né, no futuro, pagar, transferir então para o patrimônio da sociedade determinados valores a título de investimento inicial. Como eu disse, o como e quando vai ser estabelecido pela sociedade no momento em que se faz o regramento inicial da sociedade, estabelecendo essas condições. Agora, a lei vai dizer que a integralização pode ser feita
posteriormente. Então, eu tenho o capital subscrito, que é essa promessa, e eu tenho o capital integralizado. Se o capital tem que ser todo subscrito no momento da constituição, isso não significa que ele tem que ser necessariamente pago, ou seja, integralizado nesse momento. Eu posso estabelecer situações em que a integralização se fará em parcelas, em momento futuro, como for de interesse das partes. Então, o pagamento do valor prometido, ele é a integralização do capital. A promessa, ela é a subscrição. Quando eu constituo uma sociedade, eu prometo integralizar todo o capital. E como será feita essa integralização é estabelecido no contrato social. Bom, notem que quando o sócio ele subscreve, ao subscrever o capital, o sócio ele se torna devedor e a sociedade credora. Se estabelece aí uma relação de crédito, no qual o sócio deve pagar e a sociedade pode exigir. Dando aqui um exemplo para ficar mais claro, pense o seguinte, vamos pensar que o Antônio, o Bernardo e a Carla planejam, entre aspas, aqui, abrir uma empresa, né? O objeto social será comercialização de tecidos. Então, Antônio, Bernardo e Carla querem constituir uma sociedade para comercializar tecidos. Eles estimam, aqui um valor absolutamente arbitrário, mas eles estimam que para iniciar essa atividade eles precisam de ter 100 mil reais. E esses 100 mil reais serão o investimento dos próprios sócios. Então, a gente vai dizer que o Antônio vai participar aí com 30% do capital social, o Bernardo com 60% e a Carla com 10%. Como é que fica estabelecido, então? O capital social da sociedade ABC Tecidos Limitada será de 100 mil reais, divididos em 100 mil cotas, cada uma de R$1. É lógico que as cotas podem ser de outro valor, mas para facilitar o nosso exemplo, vamos colocar as cotas aqui no valor de R$1. Então, 100 mil reais dividido em 100 mil cotas, R$1 cada. Eu vou dizer, então, que o A, que é o Antônio, vai subscrever 30 mil cotas, B, Bernardo, vai subscrever 60 mil cotas e a Carla vai subscrever 10 mil cotas. Capital todo subscrito, a sociedade pode ser constituída. Como que esse capital será integralizado, ficará estabelecido no contrato. Vamos supor aqui que eu vou dizer que o Antônio vai integralizar à vista, no ato da Constituição, as 30 mil cotas em dinheiro. Isso significa que o Antônio tem que transferir para a sociedade o valor de 30 mil reais. Vamos dizer que o Bernardo ele vai integralizar, mas ele vai usar um bem imóvel, né? Um imóvel dele avaliado em 60 mil reais. Esse imóvel, então, vai ser transferido, aqui está presumindo a transferência da propriedade, poderia ser outra forma, mas é possível também a transferência da propriedade. Então, ele vai transferir o imóvel que era da sua propriedade e passará a ser titularizado, ser patrimônio da sociedade ABC Tecidos. Já a C, nós vamos dizer que ela vai integralizar com crédito que ela tem a receber de um banco em 30 dias. Então, ela vai ceder o crédito para a sociedade e em 30 dias a sociedade poderá, então, receber o valor de 10 mil reais. Um exemplo só, muito simples, para clarear um pouco as possibilidades que existem para se cumprir a integralização do capital social. Importante entender que a obrigação do sócio prometendo, subscrevendo o capital, ele tem justamente que integralizar o capital social na forma estipulada no contrato ou no estatuto social. Bom, e se ele descumprir essa obrigação? E se o sócio não cumprir a obrigação de integralizar o capital social? Esse sócio que não cumpre é chamado pela lei de sócio remisso. E a lei trata desse sócio no Código Civil, no artigo 1004, trata dele também na lei de SA, tratando justamente da hipótese, dizendo o que pode a sociedade fazer na hipótese de não cumprimento da obrigação de integralizar. Bom, como se trata de uma relação obrigacional, em que eu tenho credor e devedor, a gente tem que cumprir as obrigações no prazo combinado, né? Quando a gente tabula uma relação jurídica de obrigação, isso significa que no prazo e nas condições eu tenho que cumprir a obrigação. Não cumprindo espontaneamente, o direito assegura, primeiro, que você responderá pelos danos que o seu atraso causa, basicamente pelos juros de mora, multa contratual, se houver. Além disso, o direito vai te permitir fazer aquilo que a gente chama de cumprimento forçado da obrigação. Na verdade, eu vou ter meios jurídicos, ações, para exigir da pessoa o cumprimento da obrigação.
Como ela não quer espontaneamente pagar, eu posso utilizar os bens que ela tem no patrimônio, né, através da figura da penhora e receber o valor que eu tenho direito de receber, acrescidos aí dos encargos causados ou gerados a partir do atraso. Essa é a regra do direito obrigacional. Devedor que não paga tem que garantir ou tem que cumprir o pagamento, e o que garante esse cumprimento é o seu patrimônio. E essa regra é a regra aplicada no direito societário. No caso do não cumprimento, não pagando, né, o valor da cota ou ação, o sócio então pode ser sujeito a uma execução, a um cumprimento forçado da obrigação. Só que aqui o direito societário, como eu disse no artigo 1004 do Código Civil, que se repete no seu teor na lei de S.A., no direito societário, a lei abre mais uma possibilidade. Ela fala assim, a sociedade pode executar, tentar receber o valor do sócio. Mas como é uma relação diferente, uma relação que se baseia muito na confiança e nas relações harmônicas entre sócios, a lei estabelece que, por uma iniciativa da maioria dos demais sócios, então uma iniciativa majoritária, pode esse sócio remisso, que não cumpriu a obrigação de integralizar, ele pode ser excluído da sociedade. Então, é uma das hipóteses de exclusão do sócio. O sócio pode ser excluído se ele não pagar nas condições e prazos combinados o valor da sua cota. Então, como eu disse, a opção é cobrar, opção comum do direito obrigacional, mas há uma segunda opção que a lei abre, se a maioria quiser, ela pode excluir esse sócio da sociedade. Né? É claro que esse sócio, como eu disse, ele vai responder pelos atrasos, com juros de mora e a multa se prevista, mas fundamentalmente ele vai ter que sofrer uma dessas duas consequências. Então, aqui dando um exemplo, imagina o seguinte, a Carla, que tinha que integralizar com R$10.000, não integraliza. Né? Vamos pensar que a integralização dela seria feita em dinheiro, então ela não integraliza nada. O prazo expirado, a sociedade pode cobrar dela R$10.000, ou pode preferirem os sócios Antônio e Bernardo, eles podem preferir excluir a Carla da sociedade. Né? Se a gente opta pela cobrança, o sócio continua então a fazer parte da sociedade. Se ele não pagar, como eu disse, a gente pode penhorar os bens dele e receber o valor que ele devia à sociedade. Mas se ele não tiver bens, né, se a execução for frustrada, então realmente aí a cota dele ou vai ser assumida pelos outros sócios, por um terceiro, ou a gente vai ter a opção que é a redução mesmo do capital social. E se os sócios preferirem, então eles podem decidir majoritariamente expulsá-lo da sociedade. Se ele for expulso da sociedade e já tiver pago parte, né, da cota, ele tem direito de reembolso do que ele já pagou, deduzido das despesas que ele causou com o atraso. Se não houve pagamento algum, simplesmente ele é excluído da sociedade, que toma então uma decisão a respeito da manutenção do capital naquele valor ou mesmo da sua redução. Né? Então essa seria a primeira obrigação patrimonial do sócio, a obrigação de integralizar o capital social. Uma segunda obrigação também extremamente importante, que vai ter variações de acordo com o tipo societário escolhido, é a obrigação do sócio de responder pelas obrigações sociais. Então vejam bem, nós sabemos que a figura do sócio é distinta da sociedade. A personificação da sociedade, né, ela se tornar uma pessoa jurídica, garantiu, né, foi um instrumento jurídico que garantiu essa separação. Então eu vou ter, sociedade tem patrimônio, sócio tem o seu patrimônio. Sociedade assume obrigações em seu próprio nome, o sócio não tem nenhuma relação específica com essas obrigações assumidas. Então, quando a gente fala de obrigações do sócio em relação à sociedade, a gente está pensando não numa responsabilidade principal, primária, mas numa responsabilidade secundária. Em princípio, as obrigações da sociedade, que é a responsável primeira, a responsável principal, elas não podem ser imputadas aos sócios e vice-versa. Mas a partir do momento em que a sociedade não pode responder, não tem bens para responder por aquela obrigação, aí então surge a figura do sócio como um responsável subsidiário, um responsável secundário, dentro da ideia de que ele pode vir a ser responsabilizado se a sociedade, sempre se a sociedade não puder responder. Então essa ideia, né, de responsabilidade secundária, no direito tem o nome de benefício de ordem.
Significa que o credor principal, não cumprindo a obrigação, abre então a possibilidade do credor, o devedor principal não cumprindo a obrigação, ele abre a possibilidade para o credor de justamente acionar um devedor que é um devedor subsidiário. O sócio, se acionado primeiro, ele invoca o quê? O benefício de ordem, dizendo, não, primeiro a sociedade, depois a minha pessoa pode ser atingida. Vejam vocês que aí, quando a gente fala de responsabilidade do sócio, responsabilidade subsidiária do sócio em relação à sociedade, a gente vai ter, né, em razão de uma evolução da técnica jurídica, visando o incentivo à exploração das atividades empresariais de risco, a gente vai ter uma construção da ideia da limitação da responsabilidade do sócio. Para algumas sociedades, as primeiras constituídas, todos os sócios respondiam de forma ilimitada. Então, se a sociedade não tivesse bens, o patrimônio social do sócio, ou o patrimônio pessoal do sócio, ele ficaria integralmente à disposição dos credores da sociedade. Só que, com a sofisticação, né, das técnicas do direito societário, começou a se imaginar que seria interessante pôr um limite nessa responsabilidade, para que as pessoas, então, tivessem interesse, elas tivessem incentivo para investir na atividade empresarial. Bom, na sociedade limitada, a regra vai ser: a sociedade responde de forma ilimitada, a pessoa jurídica de forma ilimitada, e principal pelas obrigações que ela assume. Já o sócio, ele responderá de forma subsidiária e de forma limitada. Essa limitação também vai existir na sociedade anônima, com variações, né, com uma variação em relação ao modelo da limitada. Então, por exemplo, uma sociedade, vamos pegar a ABC Tecidos Limitada, ela contrai um mútuo com o banco, ela pega um empréstimo em dinheiro, né, o chamado mútuo federatício com o banco. Quem é responsável pelo pagamento, pelo cumprimento das obrigações decorrentes desse contrato? A sociedade. Ela responde com todo o seu patrimônio? Sim, ela responde integralmente com o patrimônio que ela tem, presente e futuro, para garantir o cumprimento dessa obrigação contraída com o banco. E o sócio? O sócio responde? Primeiro, sim, somente se a sociedade não tiver bens suficientes. Se ela não tiver bens suficientes, no caso da limitada, ele terá uma responsabilidade subsidiária e o limite dessa responsabilidade está estabelecido no Código Civil. Ele vai responder nos termos do artigo 1052, ele vai responder pelo valor da sua cota, respondendo todos de forma solidária pela integralização do capital social. Então, no caso da limitada, o sócio tem responsabilidade subsidiária, ou seja, se a sociedade responsável principal não responder, ele responde. Como eu disse, pelo artigo 1052, há esse limite, os sócios respondendo apenas pelo valor das cotas que eles subscreveram, todos ficando vinculados à integralização total do capital. Bom, quem negocia com uma sociedade limitada e com uma anônima, né, que tem até maior limitação do que essa estabelecida pelo artigo 1052, sabe disso. Por isso que a lei se preocupa tanto, né, que conste assim, no nome da sociedade as expressões indicativas do seu tipo. Sociedade limitada tem que ter no nome a expressão limitada, a sociedade anônima tem que ter no nome dela sociedade anônima, SA ou companhia no início do nome. Para quê? Para quem negocia, para quem assina um contrato com essa outra parte, para que essa pessoa fique avisada, né, de que essa sociedade tem responsabilidade ampla, mas que seus sócios só respondem até um limite legal. Além disso, do nome, né, o contrato social e os estatutos sociais, eles têm uma regra expressa, é obrigatória a regra que trata dessa limitação. Então, para os credores negociais, como os bancos, fornecedores, etc., vale essa regra. Quando eu negocio com a sociedade, eu incorporo esse risco, eu faço essa avaliação. Eu sei que o sócio dessa sociedade só vai responder até o limite estabelecido na lei. Já com os credores não negociais, né, o fisco, o INSS, os trabalhadores, essa negociação não acontece. Né? Então, por esse motivo, quando a lei trata de credores não negociais, ela excepciona em vários momentos essa natureza limitativa da regra que diz que o sócio não responderá além do limite estabelecido na lei. Isso vai ser visto com mais calma, mas a ideia é essa. Eu tenho um quadro de credores que o legislador trata diferentemente, justamente porque eles são chamados credores que não fazem parte dessa negociação, né? São credores que são credores em razão de obrigações legais, de relações trabalhistas,
e por isso eles são tratados um pouco diferentemente pela lei. Bom, voltando então à regra da sociedade limitada, o sócio responde na limitada pelo valor da sua cota, mas todos ficam solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Para o direito, o que significa solidariamente responsável? A solidariedade no direito, ela pode ser ativa ou passiva. A passiva, que é esse caso, é uma solidariedade entre devedores, que é uma forma que o direito tem de reforçar o cumprimento da obrigação. Quando eu tenho devedores solidários, eu posso, como credor, cobrar a dívida toda de qualquer um deles. Então, se A e B são devedores solidários de C, C pode, no vencimento, cobrar tudo de A ou tudo de B, ou pode cobrar dos dois, como ele achar melhor. Se um paga a cota do outro, entre eles é o que a gente chama de ação de regresso, mas entre os devedores. Para o credor, aqueles dois devedores solidários podem ser acionados pela totalidade da obrigação. Então, o que significa esse artigo 1052? Significa que cada sócio será responsável pelo valor da cota. Mas se algum deles não integralizar a cota, todos ficarão responsáveis por esse saldo não integralizado. Voltando no exemplo que eu dei sobre Antônio, Bernardo e a Carla, Antônio, Bernardo e Carla são responsáveis cada um por, respectivamente, 30 mil, 60 mil e 10 mil reais. Vamos dizer que um deles não integraliza o valor total. O Bernardo integraliza no ato só 30 mil, a Carla integraliza os 10 mil e o Antônio integraliza os 30 mil. O que faltou integralizar? 30 mil reais. Todos os três ficam responsáveis pelo cumprimento dessa obrigação de forma solidária. Em outras palavras, o credor pode exigir ou do Antônio, ou do Bernardo, ou da Carla, o valor de 30 mil reais, se for uma hipótese de responsabilidade subsidiária do sócio. Se a Carla pagar, por exemplo, pelo Bernardo, ela depois entra com uma ação de regresso para reaver o valor que ela não deveria, não caberia a ela pagar individualmente. Bom, essa é a regra da sociedade limitada, prevista no artigo 1052. Na sociedade anônima, a regra é ainda mais limitada, A SA é a mais limitada das sociedades. Diz o artigo que trata dessa matéria na lei de SA que o acionista responde pelo valor das suas ações subscritas ou integralizadas. Então, a lei vai dizer, primeiro, que não há solidariedade. Cada acionista responde exclusivamente pelo valor das ações que ele subscreveu. Que valor que é esse? Que valor das ações é esse que a lei fala? As ações, elas podem ter várias formas de valoração e, de acordo com o critério que eu uso, eu vou ter um valor. Então, os mais comuns são o preço de emissão, o valor nominal, o valor que a gente chama de valor de mercado, muitas vezes o valor de bolsa, e o valor econômico da ação. Quando a gente fala de preço de emissão, a gente está falando desse valor que vincula o acionista. Quando se decide abrir uma SA, seja uma oferta pública de ações ou uma oferta que não é pública, uma oferta particular, se estabelece, de acordo com vários estudos, qual é o valor que o mercado pagaria por aquela ação. Então, toda vez que uma ação for lançada pela primeira vez no mercado, a gente chama isso de mercado primário, aqueles que fazem parte da fundação da sociedade ou no futuro os acionistas em aumento de capital, vão ter que dizer qual é o valor que eles entendem como adequado para se vender aquela ação no mercado primário. Então, vamos dizer que eu estipulo a ação da companhia ABC Tecidos agora, uma companhia que é uma SA, vai ser vendida no mercado primário, pela primeira vez, portanto, pelo valor de R$30 a ação. Então, faço uma oferta, lanço a ação a R$30 e quem for aderir a essa proposta, a essa oferta, terá que pagar o valor de R$30 por ação. Esse é o preço de emissão da ação, o preço que eu fixo para a emissão da ação no mercado primário, que vai acontecer na constituição da companhia e quando ela resolver aumentar o seu capital social. Tá? Então, não confundam esse valor com o valor, às vezes, de renegociação da ação, que é justamente os valores que a gente vê aí sendo estipulados em bolsa de valores, em outras formas ou instâncias de revenda da ação, mas aí já é um valor do mercado secundário. O Fábio Lhó Coelho, ele tem um exemplo que é muito simples, simplista mesmo, mas acho que é bem ilustrativo disso. Ele compara o mercado primário e o mercado secundário com o mercado de automóveis e fala o seguinte: se eu compro um carro novo, eu compro direto da concessionária, esse carro seria o mercado primário. Se eu pego o carro e revendo, aí já estaria no mercado secundário, como acontece com as ações. Voltando aqui,
A responsabilidade do acionista ela é fixada pelo preço de emissão das ações que ele subscreveu. Então, ele tem que pagar para a companhia o valor das ações. Feito isso, né, assim como acontece com o cotista, que integraliza o capital, ele exaure a responsabilidade. Ele não tem mais responsabilidade, porque o limite da lei é estabelecido assim. No caso do cotista, ele ainda responde pelo valor do capital não integralizado. Mas no caso do acionista, não. Cada um responde pela sua fração, pela sua ação ou pelo seu lote de ações. Isso tudo, na verdade, são situações nas quais eu estou tratando da responsabilidade comum, ordinária. Não há nada diferente, não há irregularidade, não há nada fora do normal. Aqui o sócio responde no correr das coisas, no cotidiano, dessa maneira. Se ele for sócio de uma limitada, ele só responde se a limitada não tiver bens, ele só é chamado a responder se a sociedade não cumprir suas obrigações, não tiver bens suficientes, sempre dentro do limite, que é o valor das suas cotas, responsabilizados todos pelo valor do capital social integralizado. E na SA, ele responde também dessa forma no limite que é estabelecido na lei, que é o preço de emissão das ações que ele subscreveu. Tá, então, quanto que o sócio responde? Primeira hipótese, sempre de forma subsidiária no limite da lei. Segunda hipótese é uma hipótese de uma responsabilidade extraordinária. Ela só é atribuída a um sócio que tem uma natureza diferente, que é o sócio que administra. Então, o administrador, e aí sócio ou não, né, ele responderá pelos créditos tributários, né, nos termos de um artigo, que é o artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Vocês veem aí a figura do credor não negocial já entrando numa exceção. Então, a lei fala, se o credor for tributário e o sócio for administrador, ele pode ser chamado a responder. É uma hipótese de responsabilidade direta do sócio prevista na lei especial, que é o Código Tributário Nacional. Da mesma forma, é prevista a responsabilidade desse sócio pela lei, que é a lei que se trata da Seguridade Social, a Lei 8.620, no artigo 13. Ela vai dizer também que pelo cumprimento das obrigações referentes à Seguridade Social, responde o sócio nas condições estipuladas no artigo 13. Então, como eu disse, o sócio responde no limite da lei em casos excepcionais. Primeira exceção, se ele for administrador, Código Tributário Nacional e Lei da Seguridade Social. E ainda existe uma exceção que é muito visível, muito emblemática, que é a hipótese de responsabilidade por créditos trabalhistas, né? Se o crédito for trabalhista, se for uma ação que envolve uma reclamação trabalhista, o sócio ele pode ser responsabilizado justamente porque a Justiça Trabalhista do Brasil, especificamente, em nome do princípio que é o princípio da proteção do empregado, ela responsabiliza os sócios na inexistência de bens da sociedade. Existe algum artigo de lei específico sobre isso? Não. É uma interpretação jurisprudencial, que é certa, né? Se você for sócio de uma sociedade limitada ou anônima, e essa sociedade tiver passivo trabalhista, existe uma possibilidade, não tendo essa sociedade bens suficientes, de você ser acionado como responsável e responder realmente pela obrigação. Então, na verdade, o que a JT, a Justiça do Trabalho, faz aqui é tornar uma exceção uma regra, né? Ela, por uma interpretação jurisprudencial, ela estabelece que sempre que não houver bens, o sócio é responsável. E, na verdade, como a gente vai ver aqui na outra hipótese de responsabilidade, essa extensão da responsabilidade do sócio na lei, ela só é estabelecida quando acontecem irregularidades e fraudes. Então, a JT presume a fraude na falta de bens da sociedade. Essa forma de interpretar a lei, ela é muito criticada, especialmente pela doutrina comercialista, mas ela é defendida pelos que estudam o direito do trabalho, utilizando como força, como argumento, o princípio da proteção integral do trabalhador, né? No que se refere, então, às irregularidades, que seria outra hipótese, essa, então, é uma situação na qual o sócio também vai ter a sua responsabilidade estendida. Então, existem duas possibilidades. Uma, a própria lei diz que o sócio que comete determinada irregularidade ou fraude será diretamente responsabilizado. A outra possibilidade é uma possibilidade de aplicação de uma teoria que se chama teoria da desconsideração
da personalidade jurídica, que é uma construção jurisprudencial, mas acabou sendo ela positivada na lei no artigo 50 do Código Civil. O que é a teoria da desconsideração? Vocês viram que o sócio e a sociedade não se confundem. A sociedade tem a sua personalidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica, o sócio tem a dele, separado. Então é como se houvesse entre eles uma linha, né, um limite. E a teoria da desconsideração, ela fala que na confusão patrimonial, na fraude, né, diante de irregularidades que permitem que se confundam os patrimônios de sócio e sociedade, pode o juiz, no caso concreto, para fins específicos, retirar essa linha, né, levantar o véu. Até por isso o nome dessa teoria no direito americano é piercing the corporate veil, né? Eu vou atingir o véu da corporação, naquele momento tiro e atinge os bens do sócio e vice-versa, é possível a desconsideração inversa também, atinge os bens do sócio para atender a credores da sociedade, ou atinge os bens da sociedade para atender credores do sócio. Mas feita essa desconsideração, tudo volta ao estado anterior e a sociedade continua tendo a sua personalidade jurídica e o sócio a dele, sem que se fale em qualquer tipo de extinção, dissolução da sociedade. Bom, então, fazendo aqui uma síntese, quando é que o sócio responde, qual que é a obrigação dele? Responder de forma subsidiária e limitada nos termos da lei. Se for limitada, artigo 1052 do Código Civil, se for anônima, é a lei de S.A. Segunda hipótese, ele responde se ele for administrador e for um crédito tributário, um crédito de natureza próprio da Seguridade Social, um crédito do INSS. Terceiro, se ele for crédito trabalhista por uma interpretação da jurisprudência trabalhista. Quarta hipótese, se houver irregularidades. A lei prevê, ou expressamente, no caso de previsão legal, ou genericamente, através de aplicação da teoria da desconsideração pelos tribunais. No que se refere a essa responsabilidade excepcional, fora do comum do sócio, a nossa lei ela é bastante falha, né? Na verdade, ela não estabelece de forma objetiva quando e como, em alguns casos o faz, mas no caso, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica, ela não fala quem vai responder mais, se é proporcional. Eu posso responsabilizar um sócio que tem 1% de uma sociedade limitada, por exemplo, e não participa da gestão por todas as obrigações trabalhistas que a sociedade não conseguiu cumprir? Né? Então fica essa discussão, fica essa abertura, é uma discussão interessante, justamente porque você vai pensar um pouco sobre o lado, lógico, do credor, mas sob a perspectiva daquele também que se associa com uma garantia legal, uma segurança que fica vulnerável, né, na medida em que você começa a abrir todas essas exceções, mas uma segurança que garante que as pessoas vão ter incentivo e estímulo para investir seus recursos na constituição de sociedades. Bom, falamos de dois deveres, um outro dever do sócio, agora nós não vamos dizer mais do dever que é de natureza patrimonial, mas um dever de natureza pessoal. Um outro dever do sócio é o dever de lealdade. É quase intuitivo dizer isso, mas a lei, especialmente a lei de S.A., ela fala claramente que o sócio tem que agir com lealdade para com a sociedade. Essa lealdade, ela visa de forma ativa, agir de forma leal e passiva, né? Em alguns momentos o sócio tem que se omitir para ser leal com a sociedade. E essa colaboração, ela busca, lógico, o sucesso do empreendimento comum. Bom, se a sociedade for lesada pelo sócio, abre-se aí nas regras gerais de responsabilidade civil o dever de indenizar e a possibilidade de expulsá-lo da sociedade. Para com terceiros, né, se o sócio causa dano a terceiros, a sociedade pode até ser responsabilizada, mas depois ela terá ação contra aquele que causou esses prejuízos. Então é interessante aqui a gente falar de um tema, que é um tema polêmico no direito societário, que é a figura da exclusão do sócio. É polêmico, mas foi apaziguado pelas regras do Código Civil, que finalmente em 2002, né, depois de algum tempo, do projeto de código ficar tramitando no Congresso, na verdade um pouco, não, mas 30 anos, né, de engavetamento do projeto, o Código Civil em 2002 foi promulgado e resolveu um pouco das questões polêmicas no que se referia ao direito societário. Então, falando da exclusão do sócio, na limitada há uma previsão de exclusão judicial e de exclusão extrajudicial do sócio. A judicial depende de uma ação judicial na qual o sócio é excluído. A extrajudicial não, é uma reunião do sócio, uma assembleia geral, na medida em que a ata da assembleia é levada a registro,
pela junta comercial, o sócio é considerado excluído da sociedade. Bom, quanto que ele pode ser excluído? Vamos pensar. Primeiro, por uma sanção, né? Vamos dizer que nós estamos em uma relação negocial, quem descumpre deveres contratuais, deveres negociais, pode ser responsabilizado por isso. Então, a lei vai dizer que o sócio pode ser excluído como uma forma de sanção ao descumprimento de deveres para com a sociedade. A primeira hipótese já viu, é a do artigo 1004, o sócio remisso, o que não paga, né? O sócio remisso pode ser excluído pela maioria dos demais sócios. A segunda hipótese, ela está prevista na lei no artigo 1030 do Código Civil. Vai dizer o seguinte, que a maioria dos demais sócios poderá, em razão de uma falta grave, excluir um sócio da sociedade. Esse artigo, ele permite a exclusão até de um sócio majoritário, judicialmente, é claro, porque ele fala maioria dos demais. Então, eu vou excluir o sócio que descumpriu as suas obrigações, que cometeu uma falta grave no cumprimento das suas obrigações, e a maioria dos demais poderá decidir justamente excluí-lo. Nesse caso, excluído o sócio, é claro, ele tem direito a um reembolso, é feito, né, um balanço específico para poder se apurar quanto que ele tem direito, e ele é reembolsado, tudo dentro de uma ação judicial que é movida para essa exclusão. Os que permanecem, né, os sócios que remanescem, eles continuam na sociedade, organizar a sociedade, então, de uma forma diferenciada. Então, a primeira hipótese, sanção à exclusão judicial por falta de pagamento da obrigação de integralizar, e a outra hipótese é a hipótese de um sócio que comete uma falta grave no cumprimento das suas atividades. Aí o Código Civil inova e coloca, então, uma forma de exclusão que se chama extrajudicial. É uma sanção também a um sócio que descumpriu as suas obrigações. Agora, o artigo 1085, que trata da exclusão extrajudicial, ele vai dizer o seguinte, a maioria do capital social poderá excluir um sócio que cometer um ato de inegável gravidade, pondo em risco a continuidade da empresa. Vejam vocês aqui a diferença. O artigo 1085, ele não se aplica ao sócio majoritário, porque não fala a maioria dos demais, ele fala a maioria do capital social. Então, só os sócios que tiverem a maioria do capital social podem excluir extrajudicialmente um outro sócio. Para fazer isso, é necessário que no contrato social exista uma cláusula expressa, dizendo que é possível a exclusão extrajudicial. Essa é uma condição sine qua non, não é possível excluir um sócio extrajudicialmente se no contrato social não estiver disposta essa cláusula. Então, existe a cláusula, um consenso da maioria do capital, o sócio ele é notificado e em Assembleia Geral se decide, se a maioria quiser, ele é excluído. Então, é uma forma de exclusão menos lenta, mais simplificada, mas ela segue um trâmite também, que é um trâmite de notificar o sócio, ouvi-lo em assembleia, a assembleia decide, então, se decidir pela exclusão, ele está excluído. E se ele não concordar? Se ele falar, não, eu não concordo, eu não cometi nenhum ato de inegável gravidade, eu não pus em risco a continuidade da empresa. Nesse caso, como é assegurado constitucionalmente, ele pode levar essa hipótese para a revisão do Poder Judiciário. Então, ele pode recorrer, dizendo que a exclusão extrajudicial não foi justa. E aí o juiz vai ter que apreciar se foram cumpridos ou não os requisitos, né, previstos para a exclusão extrajudicial. Bom, então eu falei aqui de hipóteses nas quais a sanção é o motivo da exclusão. Essa sanção pode ser determinar uma exclusão extrajudicial ou uma exclusão judicial. E quais são outros motivos que levam à exclusão do sócio? A lei estabelece que judicialmente eu posso excluir um sócio por incapacidade superveniente. O sócio era capaz, por algum motivo ele se tornou incapaz. Vamos pensar aqui uma doença mental, um acidente que torna a pessoa incapaz de expressar sua vontade. Então, diante de uma incapacidade superveniente, os sócios podem mover uma ação para exclusão desse sócio. Vejam vocês que é uma possibilidade, eles não são obrigados a fazer isso, não é uma exclusão de pleno direito, como é a exclusão nas duas hipóteses abaixo, que são a hipótese de falência e a hipótese de liquidação da cota por um credor do sócio. Então, a incapacidade superveniente é um motivo de exclusão judicial que demanda o interesse dos sócios mesmo excluir esse sócio incapaz. Já as duas hipóteses que eu citei, falência e liquidação da cota, elas são chamadas hipóteses de exclusão de pleno direito.
como se preservam aqui interesses de credores, né, no caso da falência do sócio, os credores do sócio, no caso da liquidação da cota, o credor que está propondo ali a liquidação da cota para receber os valores que ele tem direito. Então, nesse caso, em benefício dos interesses dos credores, a exclusão ela é extrajudicial e de pleno direito. Se o sócio vai à falência, não a sociedade, o sócio vai à falência, ele será excluído da sociedade de pleno direito. No caso dele ter um credor que ou executa e liquida a cota dele, como forma de recebimento dos valores, ele também será excluído da sociedade. Bom, então aqui a gente esgota as principais obrigações do sócio. Do ponto de vista pessoal, o dever de lealdade. Do ponto de vista patrimonial, o sócio ele tem que contribuir para a formação do capital social e responder, né, na medida em que a lei dispõe sobre a responsabilidade subsidiária do sócio em cada um dos tipos de sociedade. A gente falou das obrigações, vamos falar agora dos direitos, né? Quais direitos que um sócio tem? Bom, do ponto de vista patrimonial, o principal direito é ter direito aos lucros, que a gente chama de participação nos resultados sociais. Essa participação nos resultados sociais, é lógico, ela é condicionada à existência desses resultados. Então, há periodicamente a apresentação dos resultados, né, os demonstrativos contábeis são usados para isso. Apresentados os resultados, e fica estipulado qual será a participação dos sócios. Proporcionalmente, geralmente é a divisão, eu recebo na medida em que eu contribuí para a formação do capital, mas a lei fala que outra forma pode ser combinada. O que não pode acontecer é a exclusão de um sócio da participação dos resultados sociais. Essa cláusula, se for prevista no contrato social, ela é nula, é a chamada cláusula leonina, né? Na lei de SA, a gente tem um tratamento mais apurado, mais específico da lei, e ela fala de uma figura que são os dividendos obrigatórios, né? Os dividendos obrigatórios, eles são uma garantia para um sócio, especialmente minoritário, de que ele vai receber um determinado valor. Já no caso da limitada, não existe nenhum tipo de dividendo obrigatório, mas ele pode ser até pactuado negocialmente no contrato, usando como inspiração o artigo 202 da Lei de SA, que é a Lei 6.704 de 1976. Então, primeiro direito, participar do lucro, receber lucro, se eles existirem, na forma pactuada nos contratos e estatutos sociais. Segundo direito do sócio é participar das deliberações sociais. O sócio tem direito de influir, de participar através da sua manifestação de vontade, que é o voto, né? Então, o voto, ele é garantido aos sócios e ele é mensurado pela proporção de capital que eu tenho. Eu tenho tantos votos quantas cotas eu tiver. Então, quando a gente fala de maioria do capital, a gente não fala de número de sócios, a gente fala de número de cotas que cada um titulariza. O direito de voto, ele é muito diferente quando a gente vê a legislação que trata de limitado, o Código Civil e a Lei de SA. Na Lei de SA, o direito de voto ele pode ser até suprimido de algumas ações, e ele é suprimido de algumas ações em troca de alguns favores e preferências. Então, na sociedade anônima, a gente tem ações chamadas ordinárias, que têm direito de voto pleno, e a gente tem ações chamadas de preferenciais, que estatutariamente podem ter o direito de voto suprimido, mas sempre em troca de um benefício, de uma preferência, geralmente ligada ao pagamento de dividendos, mas pode ser também participação no lucro, conforme foi estabelecido nos estatutos sociais. Vejam vocês que o direito existe, né? É presunção, todo acionista vota, todo cotista vota. Mas na lei de SA pode-se expressamente restringir esse direito. E como é que os sócios expressam essa vontade, né? A participação deles na sociedade, que a gente chama de deliberação social, ela vai acontecer naturalmente nos assuntos cotidianos, mas alguns assuntos a lei exige que sejam decididos em reuniões formais. E é isso que a gente chama então de deliberação social, são aquelas deliberações que são fruto, que são ocasionadas justamente porque a lei exige que os sócios se manifestem formalmente sobre elas. Essas reuniões formais são chamadas na SA de Assembleia Geral. Na limitada, a gente tem as Assembleias Gerais de Sócios, ou então reuniões de sócios, né? A lei de SA mais rígida, mais formal, ela sempre prevê a convocação de Assembleia Geral para decidir os assuntos de qualquer SA. Ela é uma convocação formal, que tem custo, tem ônus, tem que publicar edital, tem prazo, a lei estabelece isso tudo de uma forma muito específica.
Enquanto na limitada, o Código Civil ele estabelece que eu posso ter a necessidade de Assembleia Geral, mas em sociedades que têm mais de 10 sócios. Então, ela é obrigatória quando eu tenho mais de 10 sócios. Se não tiver mais de 10 sócios, tiver menos de 10 sócios, 10 ou menos, né, sócios, eu posso utilizar um instrumento menos oneroso, que se chama reunião de sócios. E como é que essa reunião vai ser convocada, qual que é a forma de organização dela, eu estabeleço no próprio contrato social. Então, vejam bem, na limitada, a Assembleia Geral só é obrigatória, com toda a sua formalidade, para limitadas com mais de 10 sócios. Com menos de 10 sócios e com 10 sócios, eu posso expressamente prever que o mecanismo vai ser mais simples, estabelecer como ele vai ser, chamando isso de reunião de sócios. Quando é que a lei exige essa deliberação formal? Sempre que a lei entende que as modificações são muito importantes, tão importantes que elas merecem mesmo uma consulta formal aos sócios. Por exemplo, quando você muda o contrato social, modificação de contrato social, alteração dos estatutos, sempre gera a necessidade de convocação e realização de uma reunião formal. Transformações societárias, como fusão, incorporação, cisão, transformação mesmo da sociedade, também gera. Aprovar as contas dos administradores, eleição, tanto de administradores como dos órgãos fiscais. E aí, considerando as diferenças da lei de SA e do Código Civil para limitada, as Assembleias Gerais serão, ou reunião de sócios, serão obrigatoriamente convocadas. Quando a gente fala de deliberação, é importante a gente diferenciar dois tipos de Assembleia Geral. A Assembleia Geral, que é essa reunião formal de sócios, ela tem duas modalidades. A AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, e a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. O que diferencia uma da outra? A periodicidade e a pauta. Periodicidade da AGO é uma Assembleia Geral Ordinária. Ela acontece obrigatoriamente todo ano, num período fixado pela lei. A Assembleia Geral Extraordinária, ela acontece quando for necessário. Quando a lei disser que aquele assunto que está sendo discutido na sociedade deve seguir a formalidade de uma Assembleia. Então, se eu vou fazer uma fusão, eu convoco uma AGE. Se eu não vou fazer, a AGE, ela obviamente não será convocada. Então, é o período. A AGO acontece ordinariamente, comumente. A AGE só acontece extraordinariamente quando a sociedade precisar dela ser convocada. E o assunto é fixado na lei. São assuntos de competência da Assembleia Geral, a lei faz uma lista, o que não é da AGO é necessariamente da AGE. Bom, em geral, as decisões são tomadas, tanto no Código Civil quanto na lei de SA, por maioria. A maioria é o quórum mais utilizado na legislação. Mas, às vezes, a lei prevê quórums maiores, 2/3 do capital. Às vezes a lei prevê até unanimidade, rarissimamente, mas ela prevê situações em que todos os sócios têm que concordar. Como saber esses quórum? Basta olhar a lei, ver o Código Civil, ver qual que é o assunto e qual que é o quórum que o Código estabelece. Mesma coisa para a lei de SA. E, se for o caso, ver também o contrato social, porque o contrato social pode modificar, majorar, não diminuir os quórums que a lei estabelece como necessários. É interessante aqui destacar a situação da microempresa e da empresa de pequeno porte. A Lei Complementar 123, que trata delas, estabelece 3 regras diferentes para as deliberações de sócios nesse tipo de empresa, nesse tipo de empresário que tem um porte que não justificaria tanta burocracia, um ônus tão grande para a sociedade. A lei fala que todas as decisões aqui são tomadas por maioria. Então, ela estabelece um quórum simples. O único quórum é o quórum majoritário. Ela dispensa esse tipo de sociedade, esse tipo de empresário de assembleia ou reunião. Ela fala que não precisa, então, para poder facilitar justamente a tomada de decisões e deliberações. E dispensa também, uma coisa que é onerosa para a sociedade, a publicação dessas deliberações depois da realização das reuniões. Então, isso simplifica o processo, conforme é mesmo o intento do legislador, quando ele promulgou a lei que trata da microempresa e da empresa de pequeno porte. Bom, então falamos do direito a participar das deliberações sociais. Vem um outro direito, então, que é extremamente importante nas sociedades. Na verdade, mais importante, cada vez mais importante, na medida que a gente tem uma dissociação entre a figura
da administração e a figura da propriedade, ou seja, o sócio nem sempre gere a sociedade, ele contrata alguém para fazer essa gestão, que é o direito de fiscalizar, né? A fiscalização é muito importante para que o cotista e o acionista possam ter ciência e estar atentos aí às situações que envolvem a sociedade. A fiscalização se faz de forma ampla, ela pode ser feita através das obrigações de prestar contas, nas prestações de conta dos administradores, mas também ela pode ser feita através de um pedido de acesso a livros, a documentos, que é franqueado aos sócios. Aqui é fundamental distinguir limitada de SA. Na limitada, o direito é estipulado de forma ampla, de forma livre. Na SA, pelo tamanho, pelo número de acionistas que ela possui, a lei restringe mais. Ela vai dizer que eu tenho que ter um volume de capital social para solicitar os livros, para que, em razão do grande movimento de acionistas, isso não se torne um entrave à própria administração. Outra figura também que diferencia a SA da limitada e que tem relação com a fiscalização é a existência de um órgão, que é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele justamente é criado para exercer essa função de fiscalização pelos acionistas ou cotistas. No caso da limitada, ele é um órgão de natureza opcional, ele pode ou não ser constituído. Na SA, ele é um órgão de existência obrigatória, ele tem que existir previsto nos estatutos sociais e ele é de instalação facultativa. Em alguns momentos ele tem que ser instalado, ele pode ser mantido, como é comum, né? Na verdade, na TCAs é comum você ter o Conselho Fiscal em funcionamento constante. Mas é diferente, então, pela própria estrutura, como a lei prevê esse Conselho Fiscal na SA e como ela prevê no Código Civil para as limitadas. Bom, direito de fiscalizar, então, direito fundamental do acionista e do cotista. Outro direito também muito interessante é o chamado direito de retirada ou reembolso. O direito de retirada ou de reembolso, ou também chamado de direito de recesso, é um direito que garante a um sócio, diante de uma alteração fundamental na sociedade, o direito de unilateralmente sair da sociedade, impondo essa saída à sociedade. Geralmente, se eu quero sair de uma sociedade, eu tenho que negociar a cessão das minhas cotas ou a venda das minhas ações. No caso do direito de retirada, eu informo a sociedade que quero sair e ela tem a obrigação de me reembolsar. É claro que esse direito, então, ele é excepcionalíssimo, né? A lei vai dizer quando isso acontece. E no caso da lei do Código Civil, que trata das limitadas, isso é previsto no artigo 1077. Vai dizer, bom, o sócio pode se retirar da sociedade, garantindo o seu reembolso direto pela sociedade, diante de uma alteração contratual, diante de incorporação e fusão envolvendo a sociedade. Há uma previsão que estabelece, como a gente chama em direito de uma lista numerus clausus fechada, as hipóteses nas quais eu posso sair da sociedade. No caso da lei de SA, o artigo que trata desse tema é o artigo 137, tem várias hipóteses, mas é possível restringir o direito de retirada em sociedades que eles apresentam características de uma facilidade de negociação das ações no mercado. São as companhias abertas que fazem parte de determinados índices da Bolsa, que significam que a negociação dessa ação é facílima, muito fácil, muito líquida. A ação ela tem alto índice de liquidez e rentabilidade, então é fácil negociá-la. Por isso, quando acontece isso, a lei diz que é possível não oferecer o direito de retirada, ainda nas hipóteses como incorporação e fusão, que são hipóteses de uma transformação muito profunda na sociedade. Então, o direito de retirada é um direito do sócio de sair unilateralmente da sociedade, recebendo da sociedade o reembolso pelas suas ações. E o outro direito que os sócios têm, também um direito comum a limitada e SA, é o direito de preferência, né? Se a sociedade for fazer um aumento de capital com emissão de novas ações ou com o estabelecimento de novas cotas, né, existindo um aumento de capital nessas condições, os sócios que já existem, os sócios que já fazem parte da sociedade, terão o direito de participar do aumento de capital na proporção das suas cotas. Então, o direito de preferência, ele oferece e garante para o sócio justamente uma possibilidade de manter a sua participação na sociedade. Se a sociedade tem um capital e aumenta, eu posso subscrever tantas cotas ou ações quais sejam necessárias para manter a minha posição ali dentro de uma ideia de percentuais de participação dentro da sociedade.
Muito interessante nas SAs a figura de acordos de acionistas, né, que justamente vão estabelecer um direito de preferência acordado, é um contrato parasocial, na hipótese não de aumento de capital, mas na hipótese de venda das ações entre eles, e aí pode, né, dentro dos limites aí da autonomia da vontade, muitas coisas podem ser estipuladas.